Existem algumas formas de se conectar com a natureza e nesse vídeo eu vou te mostrar algumas delas. Você pode fazer um momento de introspecção, de estar nesse ambiente, poder sentir ele mais internamente, fechar os olhos, sentir essa dança das árvores, ouvir os sons. Mas você também pode fazer de uma forma ativa, prestando mais atenção ao seu redor. Por exemplo, eu estou caminhando aqui e vejo que aqui tem uns rastros aqui de tatu, né? E aí eu começo a olhar para esse ambiente e começo a ver coisas que se eu simplesmente estivesse caminhando por aqui eu não estava percebendo, né? Tem um pezinho de café que nasceu aqui, tem uma teia de aranha que está aqui do meu lado. Eu começo a ver as interações que existem aqui, as raízes, os fungos. Vejo que existem camadas diferentes aqui de cobertura de solo. Começo a olhar um pouquinho mais para cá, mais para cima, e começo a ver que existe toda uma arquitetura, tem toda uma geometria sagrada aqui. Então eu posso fazer essa conexão prestando mais atenção em mim, me observando enquanto natureza, mas eu também posso estar observando o externo e vendo de que forma que isso se relaciona comigo. Existem algumas etnias que veem esse nosso corpo como uma extensão do que a gente consegue ver na natureza, ou seja, isso tudo que existe aqui é uma extensão do meu corpo. Tudo isso tem uma serventia e tudo isso está conectado, inclusive comigo. Assim como essa teia de aranha aqui, ó, ela conecta os pontos desse ambiente, desse microambiente, todo o universo ele está conectado de alguma forma. O macro-organismo ele se conecta. Da mesma forma como acontece no micro, acontece no macro. E a gente faz parte disso. Se eu estiver simplesmente fazendo uma trilha, andando e olhando para tudo e para nada ao mesmo tempo, acaba que a gente não presta muita atenção nas coisas. E a gente pode ver, quando a gente para observar os detalhes, a gente vê muita coisa, olha só. Nessas folhas aqui, ó. Tá cheio de ovinhos que inclusive já eclodiram, de algum inseto. Não sei qual inseto, mas algum inseto que já depositou seus ovos aqui. Não foram poucos, ó. Já eclodiram. E aí a gente começa a perceber que a vida está acontecendo aqui, né? Tem ovos que eclodiram, tem espécies que elas estão nascendo aqui, estão pequenininhas. Já tem outras como essa árvore aqui, ó. Essa árvore que já cumpriu o seu ciclo. Ela está seca. E nisso já tem alguns fungos nela já se desenvolvendo, com o propósito de começar a fazer esse processo de decomposição, um processo entrópico, né? Mas tudo isso aqui está servindo à vida. Todo esse ambiente ele está em equilíbrio. Então, a forma da gente se conectar é a gente começar a entender essas relações. E de que forma que essas relações têm ensinamentos filosóficos, ensinamentos para a nossa vida. Então esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer falando da natureza como guia. Esse é um assunto que me inspira já há muito tempo. Eu já escrevo muitas coisas a respeito disso, em breve vai ter um livro a respeito disso. Eu já tive experiências que me mostraram que a natureza ela pode nos ensinar tudo que nós precisamos. Então, hoje é um pouco de uma apresentação de outros vídeos que virão pela frente. E como é uma apresentação, eu vou me apresentar rapidamente. E quem ainda não me conhece vai me conhecendo ao longo do tempo aí nesses vídeos que nós vamos fazer. Eu vou trazer outras pessoas para conversar. Meu nome é João Gilberto, né? Muitos me conhecem também como Gil. Eu sou nascido no Mato Grosso e obviamente que eu vou fazer uma apresentação mais voltada para essa coisa da natureza, né? A primeira
imagem impactante que eu tenho, assim, vamos dizer assim, de natureza, que eu me lembro foi aos 12 anos, quando andando numa floresta, na floresta amazônica, né? Eu morava num município chamado Alta Floresta, nasci lá, fica no Mato Grosso, e fui fazer um trabalho com meu pai era topógrafo, e ele precisava ir muito para lugares de mata, né? A cidade onde eu nasci, ela tem um pouco mais de 40 anos, e precisava demarcar as áreas, né? Então meu pai ia muito para a mata e ficava muito tempo por lá. E eu sentia isso, né, um pouco da ausência dele, e ele tentando compensar também, em alguns momentos ele me levava. E eu me lembro que uma vez eu estava descendo o rio, a gente estava com uma rabeta. Para quem não conhece, uma rabeta é um motorzinho de barco que ele faz um barulho só e gasta um combustível da poxa. E aí a gente descendo, para não parar um pouco aquela zoada e economizar um pouco de combustível, como a gente estava descendo o rio, tinha uma correnteza, e aí desligou ali o barco. E como a gente já estava ali algumas horas sentado naquele barco, não tinha muito homem, normalmente não conversa tanto assim, né? Então era só um homem que tinha ali, e a gente estava em silêncio observando as coisas. E descendo o rio, de repente eu vejo na margem do rio, assim, bem próximo da gente, assim, coisa de 3, 4 metros assim, uma onça parda bebendo água. Meu amigo, eu tive um medo que só naquele momento ali. Mas me despertou para ver que a natureza ela é dinâmica, né? Tem muita coisa acontecendo dentro dela, né? Não era só aquilo que eu estava vendo, era mato, 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 porque enquanto a gente não conhece, tudo é mato, 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 mas todo mato ele tem nome. Todo mato ele tem dinâmicas que estão acontecendo ali, tem insetos, bichos que interagem ali. Então, aquilo me chamou a atenção. E aí eu tive toda uma vida que me fez fazer com que eu mudasse de Alta Floresta, depois voltasse para lá para fazer minha faculdade, que eu fiz engenharia florestal. E aí para ter mais contato com a natureza, e passei a ir pelo menos uma vez por mês para dentro da floresta. E obviamente estudando as coisas do livro, mas estudando principalmente esse livro aberto que existe aí, que é a própria natureza, que é a própria floresta. Então, de algumas coisas aí, eu não vou falar tudo de mim também, para não gastar muito tempo aqui, que eu acho que o relevante é mais falar de natureza, mas assim, do que algumas coisas que contribuíram para que eu conseguisse observar um pouco mais, prestar mais atenção nas coisas da vida e de como é que nós, enquanto natureza, podemos perceber esse ambiente que está ao nosso redor. Foi ter morado com a minha família, com a minha esposa e na época nossa primeira filha, Mariana, morado numa aldeia indígena no Xingu, com o povo Iodiá, que é um povo do qual eu tenho um respeito, uma admiração, um carinho muito grande. E lá também foi o local onde nasceu o nosso segundo filho, que tem nome inclusive indígena, né, que é o Waidê. E também depois de lá, né, ter ido morar no Mato Grosso do Sul, trabalhar com agrofloresta, que eu acho que é uma das formas da gente poder se conectar, é a gente plantar a floresta, plantar o nosso alimento dentro dos ambientes de floresta, ou transformar ambientes degradados em ambientes de floresta com produção. E de lá eu fui convidado, né, isso aí eu posso detalhar em outros momentos, para ir fazer um trabalho em Madagascar. E eu fui lá, e de lá, num desdobramento que houve, decidimos então, eu, minha esposa, e nessa época já éramos 3, né, Mariana, o Aidê e João Lucas. Nós fomos morar em Madagascar e vimos um pouco desse contraste de natureza, né. Em Madagascar nós moramos num lugar que era praticamente deserto, e esse paralelo entre o Xingu e Madagascar eu acho uma coisa muito interessante, porque no Xingu a gente via abundância, né, o rio ali correndo, muitos peixes, muitos animais. E enquanto Madagascar a gente já não via tanta essa abundância por conta da ação humana mesmo, e as pessoas de lá passando necessidades, alguns chegando ao ponto de morrer de fome. Então fizemos esse trabalho, estamos de volta, e agora com a nossa vida muito dinâmica, né, eu estou agora no momento fazendo atividades em alguns lugares, e eu estou falando aqui para vocês que ainda não conhecem, num lugar que é conhecido por Serra dos Cavalos, né, o Parque Natural Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho, onde a minha esposa é a bióloga do parque, e eu tenho uma interação aqui também, que já trabalhei de alguma forma aqui com o pessoal daqui,
E eu gosto de vir para cá para aprender mais. E aproveita, se você ainda não me segue, né? Já aproveita aí para começar a seguir. Compartilha isso com seus amigos e vamos interagir por aqui, tá? Pode comentar, fazer perguntas aí, eu vou contando um pouco das histórias que eu já vivi, vou trazer, como eu disse, trazer pessoas e a gente vai estudando juntos para que a gente possa cada vez mais crescer enquanto natureza juntos. Eu vou trazer temas e trazer pessoas, né? Para a gente tratar desse assunto da natureza como guia, de que forma que a gente pode encontrar todas as respostas que nós precisamos através da natureza. Tá? Isso começa em a gente se vendo como natureza, tá certo? Então, esse é para ser um vídeo rápido, breve e até o